Olá pessoal, eu queria fazer um breve comentário agora sobre algo que tem me incomodado bastante, que é na verdade o poder realmente de narrativa da esquerda e como o uso do termo fake news, que originou-se realmente vindo da direita, ele só faz sentido quando ele é aplicado à esquerda. Ou seja, fake news é uma exclusividade da esquerda. O que a direita faz, no mínimo, ou pessoas que são ligadas de maneira indireta à direita, é produzir boatos. Boatos, não existem padrões ideológicos, pode ser esquerda, direita, centro, eles aparecem de toda forma, mas boato não é fake news. Eu vou explicar rapidamente porque que fake news é uma exclusividade da esquerda. Porque fake news não é simplesmente a notícia falsa. A notícia falsa, ela pode ocorrer, ela faz parte do conjunto da fake news, mas a fake news é algo muito mais amplo. O que a gente entende por fake news, na verdade, é, digamos assim, é o reforço de um conceito já solidificado na sociedade, e este conceito solidificado, ele é uma mentira. E eu procuro reforçar essa mentira através de uma notícia que dê suporte a essa ideia ou a esse conceito que já está plenamente difundido. A gente pode dar como exemplo aquela época lá das queimadas da Amazônia, em que foi dito que no período Bolsonaro, ou um período selecionado especificamente, as queimadas aumentaram, sem levar em conta que era um período, veja, quando eu digo, do período de Bolsonaro que assumiu, vamos lá, janeiro ou então quando a gente viu muito, em setembro de 2018 a setembro de 2019, aumentou muito as queimadas. Isso é uma mentira por si só? Não. Mas tem um detalhe aí que é diferente, porque no setembro era o período digamos assim, período mais quente, onde aumenta naturalmente as queimadas e diminui em outubro, novembro e dezembro. Ou seja, o fake news não é obrigatoriamente uma mentira no sentido específico. Ele é um reforço de um conceito que em si é mentiroso. O conceito todo mundo sabe. É tipo assim, é uma coisa que já foi trabalhada no colégio, já foi trabalhada por outros veículos de imprensa, que você aprendeu sabendo. Isso é o fato, e esse fato é uma mentira. Mas aí o fake news eu vou reforçar esse fato usando de estatísticas que eu não manipulo obrigatoriamente, também manipulo, mas eu simplesmente procuro reforçar aquele conceito, sem realmente tratar a estatística que eu estou levando em conta com os devidos cuidados e cautelas que uma notícia verdadeira deveria ter o trabalho de divulgar. Então, dos exemplos de fake news que eu me lembro bem foi a questão da quantidade de multas aplicadas no período Bolsonaro em relação a problemas ambientais. Aí eles disseram, o número de multas diminuiu. E a consequência veja, eles só disseram isso, o número de multas diminuiu. Não disseram que era por causa disso que as queimadas aumentaram. Isso aí já estava divulgado em todos os lugares. Então, o que era a ideia do fake news? Era dizer que porque diminuiu as multas, e eles nunca ligavam uma coisa a outra, mas só falavam notícia, dizia assim, o que é o fake news? Quer dizer, aumentou as queimadas, diminuiu o número de multas. Eu não estou dizendo que um é por causa do outro, eu não preciso. É aí que está o fake news. Eu não preciso dizer que um está ligado ao outro. Eu só preciso jogar as duas notícias próximas. E aí faça as suas conclusões. Só que tem um detalhe. Por que isso é fake news? Eu tive o desejo, eu posso depois colocar aqui no vídeo, mas eu tive o desejo de fazer a pesquisa do número de multas aplicadas ambientais em contrapartida ao número de queimadas. Essa deveria ser a notícia correta. Por exemplo, eu quero saber, diminuiu o número de multas e aumentou o número de queimadas naquele período específico, certo? Mas o número de multas está relacionado ao aumento de queimadas. Nós deveríamos fazer, qual é o trabalho correto da imprensa? Olhar para trás e dizer, olha, nós vemos claramente que o número de multas tem relação com o aumento de número de queimadas. No que é que eu estou querendo dizer? Se aumenta o número de multas, diminui o número de queimadas. E o que foi que eu descobri quando eu fiz essa pesquisa? Não tem não tem nada a ver com o outro. Teve anos, lá, sei lá, 2015, 2013, 2014, que você tinha um número de multas baixo e queimadas baixas.
número de multas altas com queimadas altas. Ou seja, o número de multas do que o IBAMA lá aplica não tinha nenhuma relação com o número de queimadas. Essa era para ser a notícia verdadeira. Mas por que se torna fake news? Porque ele joga as duas notícias juntas e deixa para o ouvinte escutar, fazer a conexão lógica que ele sabe que será feita. Porque o objetivo da fake news era exatamente esse, era jogar as duas notícias juntas e esperar que a pessoa que está vendo, ela ligue os pontos e tire as suas próprias conclusões. Então, por que eu insisto em dizer que fake news é algo exclusivo da esquerda? Não é algo que a direita faz, ela pode ter boatos, como a esquerda também tem boatos, mas a fake news, o conceito básico de fake news é algo exclusivo da esquerda, porque ela trabalha em cima de concepções que não obrigatoriamente eles mesmos divulgaram, mas concepções que já são divulgadas por todos os meios de comunicação, seja por órgãos internacionais, seja por professores de colégio, seja por professores de faculdade, meios jurídicos, especialistas, acadêmicos, artistas. Então, os manipuladores da cultura popular, eles já divulgaram esses conceitos e o fake news só precisa simplesmente dar um esforçozinho ou outro para apontar que aquele conceito é verdadeiro. Quando se ele fizesse um trabalho correto e verdadeiro em cima das estatísticas, ele verificaria que muitas daquelas coisas que são consideradas como verdadeiras por grande parte da esquerda, da imprensa, dos meios acadêmicos, na verdade são mentiras. Se ele fizesse um pouquinho mais de pesquisa. Vou dar um exemplo bem clássico, aqui que acontece muito nos Estados Unidos, a gente vê muito falar. Disse, por exemplo, que nos Estados Unidos, a cultura americana, ela é supremacista, né? Ela é supremacista branca. Por quê? Porque o negro, e aí, vejam como isso aqui acontece a mesma coisa no Brasil. O negro, ele tem uma performance acadêmica pior, ele tem menos empregos do que o branco, e por isso ele é uma cultura supremacista branca. O detalhe é, o que quebra esta estatística é que nos Estados Unidos, e assim acho que provavelmente no Brasil, aqueles de origem asiática, os asiáticos dos Estados Unidos têm uma performance melhor do que os brancos. E isso muitas vezes não é dito. Por quê? Porque ele trabalha em cima de um conceito pronto. O conceito é o que eu quero vender, que é o que já está divulgado. Que os Estados Unidos é um país racista. Não é. É o país menos racista do mundo, se você comparar com todos os outros países do mundo. Que aí a questão dos Estados Unidos ser racista, a lógica é, me diga aquele que é menos racista do que os Estados Unidos. E aí você vai procurar aqueles que têm, de fato, uma mistura de raça, porque não pode comparar os Estados Unidos com, por exemplo, países que só têm uma raça só. Mas você vai ver, comparar com a China, comparar com o Japão, você vai ver que eles são países em si muito mais racistas do que os próprios Estados Unidos, que é um país muito mais misturado. Mas voltando à questão do negro, o objetivo é, que é amplamente divulgado, ele é supremacista, branco. Então, se o negro tem uma performance pior do que o branco, isso confirma o que eu disse sobre isso aí. Só que se eu junto com essa estatística verdadeira, digo que aquelas pessoas de origem asiática têm uma performance melhor e empregos melhores do que a média branca, do que a maioria branca, que a gente está falando de médias, eu digo que então, peraí, então provavelmente não é uma questão de supremacia branca, e sim uma questão cultural, que a gente sabe que acontece lá nos Estados Unidos. Eu li aquele livro do Theodore Dalrymple, da pobreza, que ele fala lá, né, do Vida na Sarjeta. Em inglês, eu li o inglês, que é o Life at the Bottom, e eu via os comentários que ele tem da cultura branca inglesa similar à cultura negra. O que ele falava que era características específicas de uma cultura que gerava pobreza na Inglaterra, que era branca, era similar às questões culturais, que, por exemplo, promiscuidade sexual, filhos fora de casamento, exaltação às vezes da falta de esforço, uma expectativa que o governo vai sempre ajudar. Essas pessoas, esses grupos brancos da Inglaterra, que têm essas características, compartilhavam das características de grande parte da cultura negra americana, e por isso essas duas culturas estavam abaixo daquela linha de que se esperava desenvolvimento. Ou seja, era muito mais uma questão cultural do que racial. Ou seja, minha conclusão é, fake news não é algo que todo mundo faz. Fake news é uma característica da esquerda, não por causa da notícia que é manipulável, e sim porque ela precisa de um contexto, de um establishment que já é propagador dessas meias-verdades, dessas mentiras, para dizer a verdade, porque uma meia-verdade é uma mentira, e aí ele precisa desse ambiente para que leve as pessoas a pequenos indícios manipuláveis, levem a essas conclusões, para que eles compreendam, eles achem que essa notícia ou aquela notícia está confirmando aquele preconceito, aquele conceito anterior que ele já tinha desse ou daquele outro assunto. Então,
Fake news é uma característica da esquerda, porque eu preciso de um ambiente cultural já difundido e divulgado para poder trabalhar em cima dele. Esse ambiente cultural é baseado em mentiras que a esquerda propaga em todos os lugares que ela tem a chance de, digamos assim, fornecer alguma opinião. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.